Psicologia de Aristóteles, a natureza da alma, percepção sensorial e pensamento. Qual é a natureza da alma? Lembre-se de que psuche é grego para alma, e portanto psicologia é a teoria da alma. Consistente com sua abordagem básica à filosofia, Aristóteles quer dar um relato deste mundo da natureza da alma, não um relato sobrenaturalista. E ele começa com o significado grego comum do termo psyche, ou alma, o princípio da vida. Portanto, alma, para Aristóteles, é aquilo que torna vivo um ser vivo. O que faz uma coisa ser o tipo de coisa que é. Sua forma. A alma é a forma de um ser vivo, o corpo é a matéria de um ser vivo. Podemos expressar o mesmo ponto na terminologia potencialidade e atualidade. Aristóteles define alma como a atualidade de um corpo natural tendo vida potencialmente nele. Então alma é para corpo, assim como forma é para matéria, assim como atualidade é para potencialidade. A alma, portanto, não é uma coisa, nem uma entidade, mas simplesmente um aspecto de uma entidade viva. É o nome para aquelas capacidades vitais que derivam da organização da matéria de uma maneira específica. Qual é a forma de um corpo vivo? A resposta de Aristóteles é um conjunto específico de poderes ou capacidades biológicas, essencialmente, o poder de nutrição, de crescimento, de reprodução. Quando uma entidade tem esses poderes, ela está viva. Essa doutrina tem consequências importantes. Não pode haver alma sem corpo. Não existe imortalidade pessoal. A base metafísica para qualquer conflito entre alma e corpo foi removida. Três tipos básicos de alma: capacidades vitais, nutrição, crescimento, reprodução. Percepção sensorial, mente, razão. Possuidor, plantas, animais, homem. Tipo de alma: a alma nutritiva, a alma sensível, a alma racional. Aristóteles investigou cada uma dessas almas, cada um desses conjuntos de capacidades vitais, em detalhes em sua obra de Anima, sobre a alma. Em seu relato dos sentidos, como Aristóteles respondeu aos sofistas? Às vezes, ele parece concordar com os sofistas que, se os sentidos humanos contribuem para o tipo de percepção que temos, isso invalidaria a percepção. Então, parte do tempo, ele afirma que as qualidades que experimentamos existem nas próprias coisas, independentemente da percepção humana. Essa visão é frequentemente chamada de realismo ingênuo. Sua melhor tentativa de responder a essa questão é a seguinte: o processo de sensação, diz Aristóteles, é um processo, um tipo de mudança, uma passagem da potencialidade para a atualidade. É uma atualização dupla, uma que ocorre no órgão dos sentidos e outra no objeto que está sendo sentido. Aristóteles observou, ou pelo menos pensou que sim, que quando você percebe, o órgão sensorial apropriado passa a possuir a qualidade particular que está sendo sentida. Então, do lado do observador, a sensação é um processo no qual a qualidade percebida é de fato reproduzida no órgão perceptor. O órgão, antes da percepção, tem a capacidade, a potencialidade, de ser caracterizado pela qualidade X, e a sensação é o processo no qual essa qualidade se atualiza no órgão. Há um processo equivalente ocorrendo no objeto que você está percebendo. Antes de você perceber um objeto vermelho, em si ele não é realmente vermelho. Até esse ponto, os sofistas estão corretos. Mas, o objeto na realidade tem uma certa potencialidade, a potencialidade de ser percebido de uma certa maneira por um observador humano. No processo de sensação, diz Aristóteles, essa potencialidade do objeto é atualizada.
Aqueles que estão familiarizados com a teoria objetivista da percepção sensorial poderão ver que o coração de Aristóteles aqui certamente está no lugar certo. No entanto, como o próprio Aristóteles formulou essa resposta, ela não é totalmente satisfatória. Não iria e não parou os sofistas. É claro, diz o cético, nós percebemos as coisas como as percebemos. Mas o que queremos saber é se as coisas em si são realmente a maneira como as percebemos, ou se é apenas a maneira como vemos os objetos, mas quem sabe o que eles realmente são em si mesmos, além de nós. Aristóteles pensou no processo de pensamento no modelo do processo de sensação. Assim como, na sensação, seu órgão realmente adquire a qualidade que está sendo sentida, assim é no nível do pensamento abstrato. No pensamento, você recebe as formas das coisas, as essências abstratas ou universais, em sua mente. Ao pensar, você absorve as formas das coisas, mas a matéria é irrelevante, então você a descarta ou ignora. Agora, diz Aristóteles, a mente deve ser capaz de receber todas as formas, nada no universo está fechado para ela. Qual deve ser, então, a natureza da mente para que ela seja capaz de receber, sem qualquer distorção, as formas de tudo? Resposta: a mente não pode ter estrutura ou natureza própria. Se a mente humana tivesse uma natureza distinta própria, não estaríamos sempre abertos à objeção, bem, estamos apenas compreendendo o mundo como nós, como seres humanos, temos que compreendê-lo, dado nosso tipo particular de mecanismo de pensamento, então nosso conhecimento seria apenas subjetivo, verdadeiro apenas para seres humanos. Aparentemente, para escapar dessa conclusão, Aristóteles parece ter tirado a conclusão de que a mente humana, a faculdade conceitual abstrata, em si mesma não tem natureza ou identidade alguma. Em si mesma, a mente é simplesmente potencialidade, a capacidade de receber as formas. A mente, na verdade, é como o espaço vazio de Platão, um nada que pode receber todas as formas. Esta é uma doutrina muito duvidosa da parte de Aristóteles. Se a mente não é nada em si mesma, como ela pode pensar? E quanto à lei da identidade, que decreta que tudo, incluindo a mente, tem uma identidade? Mas assim que você diz isso, os céticos se precipitam e dizem: se a mente tem uma natureza específica, você nunca poderá conhecer as coisas como elas são, apenas as coisas como são pensadas pela mente humana. A mente é pura potencialidade, simplesmente a capacidade de adquirir ou absorver as formas abstratas das coisas. Mas a potencialidade não pode se atualizar. Então deve haver outro aspecto da mente que opera na potencialidade, trazendo-a à realidade. Mente em seu sentido potencial, Aristóteles chama de razão passiva. Mente em sua capacidade de atualizadora, ele chama de razão ativa. A razão ativa é um tipo de centelha que opera para atualizar nosso potencial de conhecer e trazê-lo à realização. Não há nada pessoal sobre essa razão ativa. E ele parece sugerir que é independente do corpo, que existia antes do corpo e sobreviverá à morte do corpo. Mesmo admitindo essa doutrina, Aristóteles não acreditava em nenhuma imortalidade pessoal, não havia nenhum você que sobrevivesse, apenas essa vela de ignição abstrata. Aristóteles, universais, individuação e uma visão geral de sua metafísica.